Olá, queridos alunos do 8º ano da Escola Santa Helena. Infelizmente, tivemos que nos afastar das nossas atividades diárias, mas em breve, se Deus quiser, estaremos de volta. Hoje, nós estamos aqui para corrigir as questões 19 a 24 do caderno de atividades. Eu sou a professora Edileide, eu trabalho com as disciplinas Química e Física na escola. Na questão 19, nós temos 3 itens, onde você deve julgar quais são verdadeiras e falsas. O item 1 e o item 2, eles são verdadeiras, onde diz que a eletrostática, ela estuda o comportamento das propriedades das cargas elétricas, ok? No item 2, que também é correta, ele diz que um corpo neutro, quando ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Lembrando que quando você atrita corpos, você mexe com a quantidade de elétrons e nunca dos prótons. Os prótons, eles ficam dentro do núcleo de um átomo. Você precisa de uma grande energia para arrancar um próton de dentro dele. Okay? Então, a alternativa correta da questão 19 seria a letra B. Vamos analisar agora a questão 20. A questão 20 diz respeito ao atrito entre os corpos, tá? Quando a gente realiza um atrito entre dois corpos neutros, as cargas elétricas dos corpos, eles ficam positivo e negativo. Os corpos, eles ficam eletrizados, ok? Então, a alternativa correta seria a letra C, onde há o transporte de elétrons de um elemento, de um corpo para o outro. A questão 21 diz respeito a quando as nuvens estão sobrecarregadas de elétrons, tá? Então, quando as nuvens estão sobrecarregadas de elétrons, ela consegue atrair as cargas positivas que estão na superfície da Terra. Então, o que acontece? Cargas positivas com o negativo, elas se atraem. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa E. Vamos analisar agora a questão 22. Na questão 22, ela me mostra 5 tipos de placas, ok? E ela me afirma que a placa A, ela é atraída pela placa D. A placa D também, ela repele a placa B. E a placa C, ela é atraída pela placa B. E a placa A, ela é repelida pela placa E. Através dessas forças de interação entre as placas, de atração e repulsão, nós poderemos analisar a questão e verificar quais são as cargas, como essas placas estão eletrizadas. Ela afirma que a placa E, ela está eletrizada positivamente. Lembrando que cargas de sinais iguais, elas se repelem. Não importa se é positiva ou negativa, ok? E cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, através da análise dessa questão, através das forças de interação entre as cargas, dá para perceber que a placa B, ela vai ser negativa e a placa C, ela vai ser positiva. Então, a alternativa correta seria a letra C. A questão 23 diz respeito aos cuidados que nós temos que ter em relação ao raio. Qual a melhor proteção contra o raio? Lembrando que nós estudamos em sala de aula o poder das pontas. O que acontece? Quanto maior a altura, maior é o pico, maior é a atração entre as cargas. Então, se uma nuvem está eletrizada, ela vai ser atraída pelo ponto mais alto.
Então nunca devemos ficar em lugares descobertos, em um campo de futebol, em uma praia e principalmente próximo a árvores. Então a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa D, onde a melhor forma de se proteger de um raio é ficando dentro de um carro. A questão 24 diz respeito aos isolantes térmicos. Lembrando que vimos em sala de aula que os isolantes térmicos eles têm uma dificuldade de corrente elétrica, de gerar corrente elétrica. Eles têm uma certa resistência. Lembrando que nós temos os isolantes e os condutores. Os condutores eles conduzem corrente elétrica, calor com muita facilidade, tá? Então, na questão 24, ele quer saber qual é a característica de um isolante térmico, o que ele não pode ter. Então, a alternativa correta seria a letra B. Ele não pode ser um metal, ele não pode ter metal. Lembrando que os metais conduzem corrente elétrica com facilidade, como os vimos em sala de aula, ok? Qualquer questionamento, qualquer ajuda que vocês quiserem, a gente vai estar disponíveis através do canal. E bons estudos a todos e se protejam. Até mais e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente.